excelente exemplo desse tipo de inversão do afeto é encontrado num sonho registrado por Ferenczi, 1916, abre aspas. Um cavalheiro idoso foi acordado certa noite por uma mulher que ficara alarmada porque ele estava gargalhando muito alto e desenfreadamente em seu sono. Mais tarde, o homem relatou ter tido o seguinte sonho: estava deitado na cama e um cavalheiro que me era conhecido entrou no quarto. Tentei acender a luz, mas não pude fazê-lo. Tentei de novo repetidas vezes, mas em vão. Aí minha mulher saiu da cama para me ajudar, mas também não conseguiu. No entanto, como se sentisse embaraçada diante do cavalheiro por estar em negligê, acabou desistindo e voltou para a cama. Tudo isso foi tão engraçado que não pude deixar de rir às gargalhadas. Minha mulher perguntou: por que você está rindo? Por que está rindo? Mas apenas continuei rindo até acordar. Travessão. No dia seguinte, o cavalheiro estava muito deprimido e com dor de cabeça. Todo aquele riso o havia perturbado. Pensou, abre aspas. O sonho parece menos divertido quando é considerado analiticamente. O cavalheiro que lhe era conhecido e que entrara no quarto era, nos pensamentos oníricos latentes, a representação da morte como o grande desconhecido. Travessão. Uma imagem que lhe viera à mente durante o dia anterior. O idoso cavalheiro que sofria de arteriosclerose tivera boas razões na véspera para pensar em morrer. A gargalhada desenfreada tomou o lugar dos soluços e lágrimas ante a ideia de que deveria morrer. Era a luz da vida que ele já não conseguia acender. Esse pensamento sombrio poderia ter estado vinculado a tentativas de cópula que ele fizera pouco antes, mas que haviam falhado apesar da ajuda de sua mulher em negligé. Ele se apercebeu de que já estava descendo a serra. O trabalho do sonho conseguiu transformar a ideia sombria da impotência e da morte numa cena cômica e seus soluços em gargalhadas. Há uma classe de sonhos que tem direito especial a ser descrita como, abre aspas, sonhos hipócritas, fecha aspas, e que submete a uma dura prova a teoria da realização de desejo. Minha atenção foi despertada por eles quando a doutora M. Hilferding apresentou o seguinte relato de um sonho de Peter Rosseger para debate na Sociedade Psicanalítica de Viena. Escreve Rosseger em sua história Fremdgemat. Em geral, costumo dormir bem, mas foram muitas noites em que perdi meu repouso. Travessão. É que justamente em minha modesta carreira de estudioso e homem de letras, por muitos anos arrastei comigo como um fantasma do qual não podia libertar-me a sombra de uma vida de alfaiate, abre aspas. Não é que durante o dia eu refletisse com muita frequência ou intensidade sobre o meu passado,
Quem já se despira da pele de um filisteu estava procurando conquistar a terra e o céu tinha outras coisas a fazer. E nem tão pouco quando jovem e impetuoso eu dera a menor atenção a meus sonhos noturnos. Só mais tarde, quando me veio o hábito de refletir sobre tudo, ou quando o filisteu em mim começou a despertar um tantinho, foi que me perguntei por que era que toda vez que sonhava eu era sempre um aprendiz de alfaiate e assim passava tanto tempo com meu mestre e trabalhava de graça em sua oficina. Sabia perfeitamente, enquanto me sentava assim a seu lado, costurando e passando a ferro, que meu lugar certo já não era ali e que, como cidadão, eu tinha outras coisas com que me ocupar, mas estava sempre em férias de verão. E era assim que ficava, sentado ao lado de meu mestre, como seu auxiliar. Isso muitas vezes me aborrecia e eu ficava triste com a perda de tempo em que bem poderia ter encontrado coisas melhores e mais úteis para fazer. Vez por outra, quando algo saía errado, tinha de suportar uma repreensão de meu mestre, embora nunca se falasse em salário. Muitas vezes, sentado ali com as costas vergadas na oficina escura, pensei em dar-lhe aviso prévio e me demitir. Um dia cheguei até fazê-lo, mas meu mestre não prestou a menor atenção. E, cedo, lá estava sentado de novo a seu lado, cosendo. Depois dessas jornadas tediosas, que alegria era acordar! Eu me determinara então que, se esse sonho persistente voltasse a surgir, eu afastaria de mim energicamente e exclamaria, abre aspas, isso não passa de conversa fiada, estou deitado na cama e quero dormir, reticências, fecha aspas. Mas na noite seguinte, lá estava eu de novo, sentado na oficina do alfaiate. E assim continuou por anos, com sinistra regularidade. Ora, um dia aconteceu estarmos trabalhando, meu mestre e eu, na casa de Alpelhofer, abre parênteses, um camponês em cuja casa eu trabalhara quando me iniciei como aprendiz, fecha parênteses, e meu mestre se mostrou particularmente insatisfeito com o meu trabalho. Gostaria de saber onde é que você está com a cabeça, disse-me ele, e me lançou um olhar sombrio. A coisa mais sensata a fazer, pensei, seria levantar-me e dizer que só estava com ele para agradá-lo e depois sair, mas não fiz, não formulei nenhuma objeção quando meu mestre tomou um aprendiz e me ordenou que lhe desse espaço no banco. Mudei-me para o canto do banco e continuei a coser. No mesmo dia, outro diarista também foi contratado, um hipócrita, choramingão. Travessão era natural da Boêmia, Travessão que havia trabalhado em nossa alfaiataria 19 anos antes e que um dia caíra no riacho ao voltar da estalagem. Quando procurei um assento, não havia mais lugar. Voltei-me para meu mestre interrogativamente e ele me disse, abre aspas, você não tem dotes de alfaiate, pode ir, está despedido, fecha aspas. Diante disso, meu susto foi tão esmagador que acordei.
A luz cinzenta da manhã entrava em pálidos clarões pelas janelas sem cortinas de minha casa tão conhecida. As obras de arte me rodeavam ali. Em minha bela estante estava o eterno Homero, o gigantesco Dante, o incomparável Shakespeare, o glorioso Goethe, travessão, todos os magníficos imortais. Do quarto ao lado vinham vozes claras e juvenis das crianças que acordavam, brincando com sua mãe. Senti-me como se tivesse reencontrado aquela vida espiritual idilicamente doce, pacífica e poética em que tantas vezes e de maneira tão profunda eu experimentara uma meditativa felicidade humana. Contudo, irritava-me que não me tivesse antecipado a meu mestre para dar-lhe o aviso prévio, mas tivesse sido despedido por ele. E quão atônito fiquei desde a noite em que meu mestre me despediu. Gozei paz, não sonhei mais com os tempos de alfaiate que estavam tão distantes em meu passado, travessão. Aqueles tempos que tinham sido tão alegres em sua despretensão, mas haviam projetado uma sombra tão extensa sobre meus anos posteriores. Nessa série de sonhos de um escritor que fora aprendiz de alfaiate em sua mocidade, é difícil reconhecer o domínio da realização de desejo. Todo o prazer do sonhador estava em sua existência diurna, ao passo que, em seus sonhos, era ainda perseguido pela sombra de uma vida infeliz da qual, enfim, escapara. Alguns sonhos meus de natureza semelhante permitiram-me lançar um pouco de luz sobre o assunto. Quando médico recém-formado, trabalhei por muito tempo no Instituto de Química, sem nunca me tornar competente nas habilidades que essa ciência exige, e por essa razão em minha vida de vigília jamais gostei de pensar nesse episódio estéril e realmente humilhante de minha aprendizagem. Por outro lado, tenho um sonho regularmente recorrente de trabalho no laboratório, fazer análises e ter diversas experiências ali. Esses sonhos são tão desagradáveis quanto os sonhos com exames e nunca são muito nítidos. Enquanto interpretava um deles, minha atenção acabou sendo atraída pela palavra análise, que me forneceu uma chave para sua compreensão. Desde aqueles tempos, tornei-me um analista e hoje efetuo análises altamente elogiadas, embora seja verdade que se trata de psicoanálises. Agora ficou claro para mim se passei a sentir orgulho de fazer esse tipo de análises em minha vida diurna e me sinto inclinado a vangloriar-me de ter alcançado tanto sucesso. Meus sonhos relembram-me durante a noite aquelas outras análises mal sucedidas de que não tenho razão alguma para me orgulhar. São sonhos de punição de um parvenu, como os sonhos do aprendiz de alfaiate que se transformara num famoso escritor.
Mas como é possível que um sonho, no conflito entre o orgulho de um parvenu e sua autocrítica, tome o partido desta e escolha como seu conteúdo uma advertência sensata em vez de uma realização de desejo proibida? Como já disse, a resposta a essa pergunta levanta dificuldades. Podemos concluir que a base do sonho formou-se, em primeiro lugar, de uma fantasia exageradamente ambiciosa, mas que os pensamentos humilhantes que jogaram água fria na fantasia penetraram no sonho em vez dela. Convém lembrar que existem na mente impulsos masoquistas que podem ser responsáveis por uma inversão como essa. Eu não faria objeção a que essa classe de sonhos fosse distinguida dos sonhos de realização de desejo, sob o nome de sonhos de punição. Não encararia isso como algo que implicasse qualquer restrição da teoria dos sonhos que propus até aqui. Isso não passaria de um expediente linguístico para atender às dificuldades daqueles que acham estranho que os opostos possam convergir. Mas um exame mais atento de alguns desses sonhos traz algo mais à luz. Numa parte indistinta do pano de fundo de um de meus sonhos com o laboratório, eu tinha uma idade que me situava precisamente no ano mais sombrio e mais infrutífero de minha carreira médica. Eu ainda estava sem emprego e não tinha ideia de como poderia ganhar a vida. Ao mesmo tempo, todavia, descobri repentinamente que tinha diante de mim uma opção entre diversas mulheres com quem poderia casar-me. Portanto, eu era jovem outra vez e, acima de tudo, ela era jovem outra vez. Travessou uma mulher que partilhou comigo todos esses anos difíceis. O instigador inconsciente do sonho revelou-se desse modo, como sendo um dos desejos que corroem constantemente o homem que está envelhecendo. O conflito que se tratava em outros níveis da psique entre a vaidade e a autocrítica determinara, é verdade, o conteúdo do sonho, mas só o desejo mais profundamente enraizado de ser jovem é que possibilitou a esse conflito aparecer como um sonho, mesmo quando acordados. Às vezes dizemos a nós mesmos, abre aspas, as coisas vão muito bem agora. E a situação era difícil nos velhos tempos, mesmo assim era uma beleza a travessão. Eu ainda era jovem. Fecha aspas. Outro grupo de sonhos que muitas vezes encontrei em mim mesmo e reconheci como hipócritas tem como conteúdo uma reconciliação com pessoas com quem as relações de amizade cessaram há muito tempo. Nesses casos, a análise habitualmente revela alguma situação que poderia instar-se a abandonar os últimos remanescentes de consideração por esses ex-amigos e tratá-los como estranhos ou inimigos. O sonho, porém, prefere retratar a relação oposta. Ao formarmos qualquer juízo sobre os sonhos relatados pelos escritores, é razoável supormos que eles tenham omitido do relato pormenores do conteúdo do sonho que considerassem
dispensáveis ou perturbadores. Seus sonhos, nesse caso, levantarão problemas que seriam rapidamente resolvidos se seu conteúdo fosse comunicado na íntegra. Otto Rank me fez notar que o conto de fadas de Grimm sobre, abre aspas, o pequeno alfaiate ou sete de um só golpe, fecha aspas, contém um sonho muito semelhante de um parvenu, o alfaiate que se tornara herói e genro do rei, sonha uma noite com seu antigo ofício deitado ao lado da esposa, a princesa. Ela, ficando desconfiada, põe guardas armados na noite seguinte para escutar as palavras do sonhador e prendê-lo. Mas o alfaiatezinho é advertido e providencia para que seu sonho seja corrigido. O complicado processo de eliminação, diminuição e inversão por meio do qual os afetos dos pensamentos oníricos acabam por transformar-se nos dos sonhos pode ser satisfatoriamente compreendido em sínteses apropriadas de sonhos que tenham sido completamente analisados. Citarei mais alguns exemplos de afetos nos sonhos que mostram realizadas algumas das possibilidades que enumerei. Título 5. Se retornarmos ao sonho sobre a estranha tarefa de que me encarregou o velho Brooke de fazer uma dissecação de minha própria pelvis, será lembrado que no próprio sonho faltou-me o sentimento de horror, entre colchetes Grauen, que lhe seria apropriado. Ora, isso foi uma realização de desejo em mais de um sentido. A dissecação significava a autoanálise que eu estava realizando, por assim dizer, com a publicação deste livro sobre os sonhos travessão. Um processo que me fora tão penoso na realidade que adiei por mais de 1 ano a impressão do manuscrito já concluído. Surgiu então um desejo de que eu pudesse vencer esse sentimento de aversão. Daí eu não ter tido nenhum sentimento de horror, entre colchetes Grauen, no sonho, mas também me agradaria muito não ter de ficar grisalho, entre aspas, Grauen, no outro sentido do termo. Eu já estava ficando bastante grisalho, e os fios cor de gris em meus cabelos eram outro lembrete de que não deveria demorar-me mais. E como vimos, a ideia de que teria de deixar a cargo de meus filhos a consecução do objetivo de minha difícil jornada impôs sua representação no final do sonho. Consideremos agora os 2 sonhos em que uma expressão de satisfação foi transposta para o momento seguinte ao despertar. No primeiro caso, a razão fornecida para a satisfação era a expectativa de que eu agora descobriria o que significava, abre aspas, já sonhei com isso antes, fecha aspas, ao passo que a satisfação realmente se referia ao nascimento de meus primeiros filhos. No outro caso, a razão aparente era minha convicção de que algo que fora prognosticado estava agora se tornando realidade, quando a referência real era semelhante
A do sono anterior tratava-se da satisfação com que acolhi o nascimento de meu segundo filho. Aqui, os afetos que dominavam os pensamentos oníricos persistiram nos sonhos, mas é seguro afirmar que em nenhum sonho as coisas podem ser tão simples assim. Se penetrarmos um pouco mais a fundo nas duas análises, descobriremos que essa satisfação que havia escapado à censura recebera um acréscimo de outra fonte. Essa outra fonte tinha motivos para temer a censura, e seu afeto teria indubitavelmente despertado oposição se ela não tivesse escudado no afeto similar e legítimo e de satisfação proveniente da fonte permissível e se insinuado, por assim dizer, sob sua asa. Infelizmente, não posso demonstrar isso no caso efetivo desses sonhos, mas um exemplo extraído de outra esfera da vida deixará claro o que quero dizer. Suponhamos o caso seguinte. Há uma pessoa de minhas relações a quem odeio, de maneira que tenho uma viva inclinação a ficar contente quando alguma coisa adversa lhe acontece. Entretanto, o lado moral de minha natureza não faz concessões a esse impulso. Não me atrevo a expressar o desejo de que ela seja infeliz, e caso ela depare com algum infortúnio imerecido, suprimo minha satisfação diante disso e me imponho manifestações e pensamentos de pesar. Todos já devem ter passado por essa situação numa ou noutra época, mas sucede então que a pessoa odiada por alguma transgressão sua envolve-se num merecido dissabor. Quando isso acontece, posso dar rédea solta à minha satisfação por ela ter recebido uma punição justa, e nisto estou de acordo com muitas outras pessoas que são imparciais. Posso observar, contudo, que minha satisfação parece mais intensa que a dessas outras pessoas. Ela recebeu um acréscimo da fonte de meu ódio, até então impedida de manifestar seu afeto, mas que, com a alteração das circunstâncias, já não é mais obstada em fazê-lo. Na vida social, isso geralmente ocorre sempre que as pessoas antipáticas ou os membros de uma minoria impopular se mostram sem razão. Sua punição não costuma corresponder a seus erros, mas a seus erros acrescidos da má vontade dirigida contra eles, a qual antes não tivera nenhuma consequência. Sem dúvida é verdade que aqueles que infligem o castigo estão com isso cometendo uma injustiça, mas ficam impedidos de percebê-la pela satisfação resultante da retirada de uma supressão que por muito tempo fora mantida dentro deles. Em casos como esse, o afeto é justificado em sua qualidade, mas não em sua quantidade, e a autocrítica tranquilizada quanto ao primeiro aspecto tende com extrema facilidade
a se descuidar do exame do segundo. Uma vez aberta uma porta, é fácil irromperem por ela mais pessoas do que originalmente se tensionava deixar entrar. Um traço marcante das pessoas neuróticas travessão o fato de uma causa passível de liberar um afeto tender a produzir nelas um resultado qualitativamente justificado, mas quantitativamente excessivo, travessão pode ser explicado dentro dessa mesma linha na medida em que admita alguma explicação psicológica. O excesso provém de fontes de afeto que antes permaneceram inconscientes e suprimidas. Essas fontes conseguem estabelecer um elo associativo com a causa liberadora real e a desejada facilitação, entre colchetes, Berechnung da liberação de seu próprio afeto é aberta pela outra fonte de afeto, que é inobjetável e legítima. Nossa atenção é assim atraída para o fato de que, ao considerarmos as instâncias suprimidas e supressoras, não devemos encarar sua relação como sendo exclusivamente de inibição recíproca. Igual atenção deve ser dada aos casos em que as duas instâncias provocam um efeito patológico atuando lado a lado e se intensificando mutuamente. Apliquemos agora essas indicações sobre os mecanismos psíquicos a um entendimento das expressões de afeto nos sonhos. Uma satisfação que seja exibida num sonho e possa, é claro, ter seu lugar exato imediatamente apontado nos pensamentos oníricos, nem sempre é completamente elucidada apenas por essa referência. Em geral, é necessário buscar outra fonte. Delanos, está escrito Delanos, pensamentos do sonho, uma fonte que esteja sob a pressão da censura. Em resultado dessa pressão, essa fonte normalmente produziria não satisfação, mas o afeto contrário, graças à presença da primeira fonte do afeto. Porém, a segunda fonte fica habilitada a subtrair do recalque seu afeto de satisfação e a permitir que ele funcione como uma intensificação da satisfação da primeira fonte. Assim, parece que os afetos no sonho são alimentados por uma confluência de diversas fontes e sobredeterminados em sua referência ao material dos pensamentos oníricos. Durante o trabalho do sonho, as fontes de afeto passíveis de produzir o mesmo afeto unem-se para gerá-lo. Podemos obter algum discernimento dessas complicações mediante a análise daquele belo espécime de sonho cujo ponto central era formado pelas palavras, abre aspas, non vixit, fecha aspas. Nesse sonho, externalizações de afeto de diversas qualidades reuniram-se em dois pontos do conteúdo manifesto,
Sentimentos hostis e aflitivos, travessão, abre aspas, dominado por estranhas emoções, fecha aspas, foram as palavras utilizadas no próprio sonho, travessão. Superpuseram-se no ponto em que aniquilei meu oponente e amigo com duas palavras, e de novo, ao final do sonho, fiquei extremamente satisfeito e cheguei a aprovar a possibilidade, que na vida de vigília sabia ser absurda, de existirem revenantes que pudessem ser eliminados por um simples desejo. Ainda não relatei a causa excitante do sonho. Foi de grande importância e levou a uma compreensão profunda do mesmo. Eu recebera de meu amigo de Berlim, a quem me referi como FL, entre colchetes Flyes, a notícia de que ele estava prestes a sofrer uma operação e de que eu obteria novas informações sobre seu estado com alguns de seus parentes em Viena. As primeiras notícias que recebi após a operação não foram tranquilizadoras e me deixaram inquieto. Eu preferiria muito ir ter com ele pessoalmente, mas exatamente nessa ocasião estava acometido de uma enfermidade dolorosa que transformava qualquer espécie de movimento numa tortura para mim. Os pensamentos oníricos informaram-me então que eu temia pela vida de meu amigo. Como era de meu conhecimento, sua única irmã, que nunca cheguei a conhecer, tinha morrido muito jovem, após uma doença fulminante. Abre parênteses. No sonho, FL falou sobre sua irmã e disse que em 3/4 de hora ela estava morta. Fecha parênteses. Devo ter imaginado que a constituição dele não era muito mais resistente que a de sua irmã e que, depois de receber notícias muito piores sobre ele, eu acabaria fazendo a viagem. Afinal, travessão, eu chegaria tarde demais, pelo que nunca cessaria de me censurar. Essa recriminação por chegar tarde demais tornou-se o ponto central do sonho, mas foi representada por uma cena em que Brooke, o venerado professor de meus tempos de estudante, a dirigia a mim como uma expressão terrível em seus olhos azuis. Logo se evidenciara o que foi que fez a situação, entre colchetes, referente a FL, transmudar-se nesses moldes. A cena em si, abre colchetes, com Brooke, fecha colchetes, não podia ser reproduzida pelo sonho na forma como eu a vivenciara. A outra figura do sonho pôde conservar os olhos azuis, mas o papel aniquilador foi atribuído a mim. Travessão, uma inversão que obviamente foi obra da realização de desejo. Meu desassossego a respeito da recuperação de meu amigo, minhas autocensuras por não ir vê-lo, a vergonha que senti por isso, travessão. Ele tinha vindo a Viena, abre parênteses, para ver-me, fecha parênteses, entre aspas, discretamente, travessão, a necessidade que eu tinha de me considerar desculpado por minha doença, travessão. Tudo isso se combinou para produzir a tormenta emocional que foi claramente percebida em meu sono e que devastava essa região dos pensamentos oníricos.